Hoje eu vou entrevistar o professor Fernando. Oi, bom dia. Meu nome é Ramires e eu vou entrevistar o professor Fernando. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Meu Bom nome é dia. Lara. Em qual escola você estudou? Eu estudei no PAN e no ETEC. Estudou em qual faculdade e em qual curso que você fez? Eu sou formado em Letras e Ciências Sociais, ambos feitos na Unimes. Legal. Em qual escritor ou escritora você se inspirou para escrever seus textos? É claro que eu gosto de vários escritores, mas aquela que tem um lugar especial mesmo é a J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter. Existem vários outros que eu gosto muito, como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, e escritores também daquela série Vagalume, da editora Ática. Você é um aluno estudioso? Sim, Qual disciplina você mais gostava? eu gostava muito de português e inglês. Qual gênero textual você mais gosta de escrever? Eu gosto de fantasia e terror, apesar de já ter escrito uma história só de romance. Em que momento você descobriu essa vontade de escrever? Foi logo na infância, antes dos 10 anos eu já fazia histórias em quadrinhos, eu desenhava e criava uma historinha. E mais ou menos quando eu tinha em torno de 12 ou 13 anos, eu comecei a escrever a minha primeira história. Eu peguei um caderno, não tinha computador na época, eu peguei o caderno e fui escrevendo, e foi o caderno inteiro da história, de 96 folhas, se não me engano, o caderno. Pretende escrever outros gêneros textuais? Minha preferência por terror e romance, como eu já disse, já escrevi uma história de amor. Até pretendo, mas o foco é manter nesses dois apenas. Ser educador era o seu projeto de vida? Não era. Eu me formei em letras por gostar mesmo de literatura, mas eu pensava em outras profissões, nunca me imaginei como professor. Qual outras profissões você gostaria de ser? Assim, eu sempre quis ser escritor. Mas eu não queria ser só escritor. Eu sabia que ser escritor, principalmente no Brasil, que infelizmente não é um país leitor, a gente morre de fome, a gente não vai vender, a gente não vai ficar rico vendendo livros. Mas eu também já pensei em ser advogado, fiquei um longo tempo com esse pensamento. É que não quis mais. Como você incentiva seus alunos? Nas nossas aulas de orientação de estudos, a gente trabalha bastante leitura. E em algumas aulas eu leio contos para eles, meus, às vezes de outros escritores, e às vezes a gente lê junto, faz a leitura coletiva de livros que tem uma quantidade para todo mundo. Algumas salas a gente consegue até fazer uma interpretação. Eu vou lendo a história e alguns alunos vão lá na frente da sala e eles dramatizam aquela história. É uma forma de eles participarem mais. Qual foi seu primeiro texto? Então, depois do Gibi foi uma história de fantasia, mas eu não me lembro muito bem o nome. Eu também não a tenho mais. Só que eu lembro que na época eu fui muito, digamos assim, ousado, porque eu escrevi de qualquer jeito, peguei, tirei cópia e mandei para uma editora. Recebi uma resposta, claro, uma resposta negativa. Professor, uma pergunta. Seus alunos gostavam dos seus contos? Eu comecei a ler este ano, porque eu tive a minha primeira publicação no ano passado, comecei a ler este ano. A princípio, pelo menos, não sei se eles mentem, a princípio sim, eles gostam. Professor, faça um breve relato sobre os contos A Droga do Século e Iluminação. O primeiro, A Droga do Século, eu quis trazer o celular como um problema. E infelizmente principalmente na infância e na juventude, porque hoje vemos aí as pessoas estão praticamente viciadas, elas não conseguem ficar um minuto sem o celular que elas começam a passar mal ou começam a acontecer alguma coisa. Isso é culpa delas? Eu diria que não. Mas quem deu o celular para ela? Por que deu o celular para ela? Né? A pessoa que deu o celular para ela poderia trazer outras atividades diversificadas, ao invés de celular ou dar um limite. Então eu quis trazer essa história numa forma de um podcast que eu escrevi. E o Imortal,
Foi o projeto da editora Quimera Antologias, era um projeto de histórias medievais. Eu comecei a escrever, eu escrevi duas ou três páginas. Minha ideia principal era escrever pelo menos 20. Só que nesse meio tempo eu comecei a fazer um curso de contos, como escrever contos, e era um curso bem extenso, bem completo mesmo, e eu aprendi muitas coisas. Então eu já tive que mudar toda a história. O que eu tinha pretendido escrever ali eu já tive que alterar, porque o conto ele é uma história curta. Eu não posso ter vários personagens, que eu teria vários personagens, eu não posso passar a história em vários lugares, tenho que focar ali em um lugar, porque um conto ele é uma situação, ele é como se ele fosse um capítulo de um livro ali. Então eu tirei personagem que ia aparecer e limitei ali a história no reino. E assim, tem ali os personagens, a Casey, o Guilherme, que inclusive eu usei o nome deles porque eles foram meus alunos do terceiro ano passado. E o fim, ele, como no próprio curso a gente aprendeu, ele termina no clímax. Eu não dou aquele fechamento. Eu simplesmente coloquei ali a menina, eu vou dar um spoiler aqui para quem não leu. A menina simplesmente ela vai ser a que vai matar o pai, vai matar o rei. Mas somente um filho de sangue poderia matar o rei. E a princípio ninguém sabia que ela era filha dele, nem ele sabia. Tá, entendi. Professor, você pode mostrar um pouco dos seus livros? Claro, esse aqui foi uma outra antologia que eu participei, ao todo eu já tenho 8 publicações. O Medo que Surge com a Noite. Esse aqui, a história se chama Banhada em Sangue, é uma história de vampiro. O Folk, ele é uma antologia para gente folclore. Eu trouxe aqui um personagem que eu criei, a Sugadora de Almas, mas eu acrescentei 2 personagens, um do folclore brasileiro e um do folclore estrangeiro na história também. E o Amor Fatal, na verdade, como está na capa aqui, um coração sangrando, a história tem que ser ali um amor meio que não dá certo, meio trágico, a minha história que se chama Maldita Obsessão. Professora, obrigada pela sua participação na nossa rotina, que você continua exercendo sua profissão com essa dedicação e escrever muitos outros textos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Tenha muito sucesso. Muito obrigado.